Bom, domingo passado eu preguei sobre esse mesmo assunto, degraus para uma vida abençoada, porém foi uma introdução, aonde a gente falou de uma entrega da nossa vida para Deus, uma apresentação da nossa vida para Deus, um sacrifício vivo. Deus tratou isso, sacrifício vivo, porque estamos vivos. E é o versículo 1, apenas de Romanos 12, 1. Hoje, logo nós vamos entrar na palavra. Preciso dizer algo para você. Se você puder anotar a sequência dos versículos que eu vou falar, você anota. Se não, esse culto vai estar gravado lá por terça ou quarta-feira, já está no YouTube. É importante para a mudança da tua vida, para como é que eu vou dizer, uma virada de chave, você entender essa palavra. Porque muitas e muitas e muitas pessoas conhecem de cor esse versículo que nós vamos ler hoje, vamos trabalhar em cima dele, porém não observam a grande revelação que tem por trás disso. Toda a nossa vida, conhecendo Deus ou não, ela vai começar por esse versículo, o entendimento desse versículo que Paulo fala aos Romanos. Então é de suma importância que você anote, ou assista depois de novo em casa, ou anote hoje a sequência dos versículos e preste atenção, porque Deus vai mudar a tua história. Amém? Então, degraus para uma vida abençoada. Eu citei até domingo que a palavra degraus transmite muito bem a ideia de caminhada, de processo, de avanço, né? Degraus revelam que a vida espiritual não acontece de uma vez. Mas é um processo, é passo a passo, subindo de níveis. E é esse passo a passo que nós precisamos entender. Senão nós vamos passar anos dentro da igreja, ou pulando de igreja em igreja. Igrejas maiores, como lá em Concórdia, às vezes a gente via as pessoas pulando de rede. Ah, esse líder não dá, ia com outro. E daqui a pouco dizia, não, nem Deus não dá. E abandonava até Deus. A gente via de tudo. Mas Paulo esclarece muito bem aqui. Então, nesta noite, o Espírito Santo levará você a conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você sair daqui entendendo qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, a tua vida muda já hoje à noite. Ela começa um processo de mudança fantástico. Porque nós, seres humanos, por mais que você seja uma pessoa mais milionária, outro seja mais poderoso economicamente, outro politicamente, outro de forma jurídica, enfim, são vários poderes que os homens dominam aqui por dentro desse mundo. Mas, acima de tudo isso, quem comanda é Deus, e ninguém pode fugir da vontade de Deus. O que Ele determina não tem como sair fora desse eixo. Em Romanos 12, 1, Paulo então disse, foi o versículo que nós estudamos domingo, tratamos sobre ele domingo passado. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que nós falamos domingo? Colocar-se à disposição de Deus. Vocês se colocaram à disposição de Deus. Não tem como uma vida avançar, não tem como levar uma vida abençoada sem se colocar à disposição de Deus. Se entregar voluntariamente a Deus, de forma consciente, entregar o corpo, que significa entregar a vida. Isso é o começo de tudo. Se isso não acontece, o resto todo não vai funcionar. E Paulo então diz no versículo 2, Romanos 12, 2: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, desde a primeira vez que eu li esse versículo, há 20 anos, exatamente 20 anos, eu venho refletindo sobre esse versículo. E tem 15 dias atrás
que Deus começou a falar muito forte comigo o que estava oculto para mim. Por que, se a vontade de Deus não é única, por que que Paulo trata de boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu comecei a observar que ali havia níveis, havia um processo, havia um degraus, na verdade, para uma vida abençoada. E eu comecei a encucar, como se diz, será que eu estou vivendo a boa? Será que eu estou vivendo a agradável? Será que eu estou vivendo a perfeita vontade de Deus? Ou nenhuma das três? Será que eu estou fora da vontade de Deus? E esse é o entendimento, irmãos, que em nome de Jesus, Deus proteja sua mente nessa noite e você possa entender e compreender isso para mudar a tua história. Porque Paulo apresenta, então, degraus que nos conduzem à vontade de Deus. E eu observo 3 degraus para chegar em 3 níveis da vontade de Deus. Primeiro deles, quando a palavra diz, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, quer dizer, primeiro, não seja moldado pelo mundo ou não se conforme com o mundo. O que significa? É decidir não viver segundo os padrões, os moldes do mundo. Hoje a moda é essa, mas Deus não concorda, eu não quero. Hoje todo mundo está vestindo assim, mas eu não concordo, isso aqui não é o padrão de Deus, não é o padrão aceitável do meu Deus, eu não aceito. Então esses moldes precisam ser quebrados, para que você comece a avançar. Então o primeiro degrau é você decidir não viver segundo os padrões do mundo. Hoje o mundo diz que quase tudo pode, mas isso está errado. E eu não vou me aprofundar sobre isso, porque essa palavra ela é muito profunda, nós poderíamos amanhecer aqui, mas eu quero que você entenda o simples dela para a tua vida mudar. Será que como você vive hoje, você está vivendo dentro dos moldes de Deus? Não vos amoldeis ao sistema do mundo. Talvez vir na igreja de domingo à noite é um molde de Deus, mas ali fora você chega e você faz tudo diferente do que ouviu aqui dentro, porque a tua mente não foi renovada, não foi transformada. Aí a gente entra no segundo degrau. Quando Paulo diz, e não vos amoldeis os sistemas do mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então o segundo degrau é ser transformado pela renovação da sua mente. O que significa isso, pastor? Mudança interior. Você quer mudar a tua vida? Você nunca vai mudar a tua vida de fato, mudando de território, mudando de forma geográfica, mudando de igreja, mudando de pastor, mudando de líder. Isso não muda, isso não altera, não te leva dentro da vontade de Deus. É uma mudança interior. Se a tua mente não for renovada, você está aqui, você está na China, você está nos Estados Unidos, você está em qualquer lugar, você vai ser sempre os mesmos, vai ter sempre os mesmos problemas, vai enfrentar sempre as mesmas dificuldades, porque o problema não está no ecossistema ao teu redor, está dentro da tua mente. Por isso Paulo disse, não vos amoldeis ao sistema do mundo, porque o sistema do mundo, ele bloqueia a tua mente. Ele começa a colocar coisas na tua mente. E você começa a navegar naquilo e chega em lugares que não é nada bom. Então você precisa ser transformado. Agora, o que é ser transformado? É uma mudança completa. Deus não quer que nós mudamos um pouquinho. Tem que ser completo. Quer um exemplo da natureza? A lagarta. À noite ela é uma lagarta, se rastejando. Acontece uma metamorfose, quem estudou já na 4ª série, aí todo mundo passou, sabe. O que acontece? Acontece a metamorfose do animal. E no outro dia ela é uma borboleta, linda, voando, livre, solta. Isso é ser transformado. Você chegou perante Cristo, você chegou, desculpe a palavra, às vezes como uma lagarta, como eu, me rastejando pelo lodo.
Mas quando comecei a ter a minha mente renovada, entender quem era Cristo, e algum tempo depois eu estava voando como um filho de Deus, e não mais como um escravo do inimigo pelos lodos do mundo. Isso é ser transformado. A renovação da mente, o que é a renovação da mente? É tornar novo outra vez. Quando você busca ter a tua mente renovada, então Deus te torna novo novamente. Isso é o poder de renovar a mente. Por que tem pessoas que são presas, às vezes normalmente por tráfico, e eu aqui não estou criticando ninguém, mas a pessoa volta para fora, ela ganha uma certa liberdade, e daqui a pouco ela é presa de novo, e volta para lá, é solta e é presa de novo. Eu lá em Concórdia conheci pessoas assim. Por que ocorre isso, pastor? Porque ela não foi transformada pela renovação da sua mente. Ela foi amoldada pelo mundo. O mundo disse, você é isso e ninguém muda. E ela disse, eu sou isso mesmo. Então a mente dela está fixa naquilo e ela volta para aquele lugar toda a vez. Olha o perigo que é nisso. Os pensamentos seguem a direção do Espírito Santo quando você tem a mente renovada. Os pensamentos não seguem o que o teu coração quer, o que a tua carne quer, porque você não tem mais um molde do mundo sobre você. Você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que diz João 14, 16, 17. Jesus disse, eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Quando o Espírito Santo estiver dentro de você, a sua mente então começa a ser renovada e você transformado pela renovação da tua mente. Se você está entendendo, aplaude ao Senhor Jesus. Então, na verdade, nós passamos a enxergar a vida e o caminho de forma diferente. Quando a mente começa a ser renovada, você começa a olhar tudo que está ao teu redor, mas você já não julga mais pelo que tu julgava antes. É a direção do teu espírito, ele te dá direção na tua caminhada, ele te dá direção do que tu pensa, ele te dá direção de como você age. Você não toma mais decisões pela tua vontade carnal, mas e sim pelo que o Espírito de Deus, aquele que habita dentro de vós, é Ele que te orienta. Aí você não cai mais em cilada. Olha o poder que isso tem. Então a mudança de mentalidade é o que realmente muda as circunstâncias. As pessoas dizem, pastor, eu quero sair daqui, quero ir para aqui. Por quê? Porque a circunstância aqui não está boa. Se você não for transformado pela renovação da sua mente, você vai sair do ponto A e vai para o ponto B e você vai ter o mesmo problema, porque o problema não estava ali. A circunstância que gerava o problema estava dentro de você, estava dentro da tua mente. É isso que Paulo diz, porque as circunstâncias não devem mudar quem você é. Mas você pode mudar a circunstância. As circunstâncias não podem tirar você do ponto A e jogar no ponto B. Mas você pode ficar no ponto A, ser transformado pela renovação da sua mente e você muda todas as circunstâncias ao redor da tua vida. Aí você não fica como minha avó um dia disse para mim. A minha avó índia, ela disse, Gilmar, não seja igual pedra de rio. Tanto rola e nunca cria limo. Se, meu Deus, hoje eu entendo o que a minha vozinha índia queria dizer, gente, no conhecimento dela lá com seus 100 e poucos anos de idade. Então, quando a mente muda, a vida muda. Você quer mudar, quer que a tua vida muda, tu tem que mudar a tua mente. Tu tem que ser transformado pela renovação da tua mente. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Portanto, se você está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Isso é mudança de mentalidade, isso é a renovação da sua mente. E o terceiro
O terceiro degrau que vai te levar, que vai te conduzir a viver a vontade de Deus, Paulo então cita: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, primeiro, né? Mas sede transformado pela renovação da vossa mente, o segundo. E o terceiro, aí, ó, bacana, todo mundo quer, mas pula os dois primeiro, não pode pular, é o processo. E aí ele fala: para que experimenteis, você precisa experimentar a vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você precisa experimentar a vontade de Deus. Talvez mesmo na igreja até hoje você só fez a tua vontade. Você seguiu os teus instintos, como se diz. Você seguiu os teus desejos e a carne é bem acostumadinha. Quando tu pensa em algo que é bom para você, você sente um alívio. Isso tudo é carne, tudo que tu pensou e tudo que tu sentiu. Mas talvez Deus não concordou. E vocês precisam experimentar a vontade de Deus. E qual é o significado disso, pastor? Discernir e viver a vontade de Deus. Discernir, irmãos. Quando a mente é renovada, a pessoa passa a discernir o que realmente vem de Deus. Às vezes, a pessoa diz: Deus me falou, senti no meu coração. Mas até que ponto você não foi moldado por alguma coisa do mundo? Será que você foi transformado pela renovação da sua mente? Porque para você, uma pessoa dizer que ela discerniu que foi de Deus, ela tem que ter a mente renovada. Ela tem que ter o Espírito Santo totalmente conduzindo a vida dela. Senão, esse Deus falou, eu senti, é por Deus. Gente, tem muitas pessoas que já perderam muito tempo na vida. Eu até fui um deles um tempo. Com essa história de achar que a gente está discernindo tudo, mas não prestamos atenção nessa palavra de Paulo aos Romanos. Não vos amoldeis ao sistema do mundo, o cara está todo moldado pelo mundo. Mas sede transformado, mas não é transformado em nada. Pela renovação da nossa mente, a mente é a mesma de quando chegou na igreja. Mudou alguma coisinha, mas não foi transformado. Então, agora, você conseguiu quebrar os moldes, renovar a mente, ser transformado. Então chegou a hora de experimentar a vontade de Deus. Discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para pensar agora. Se eu fizesse a pergunta, se viesse no altar, agora eu perguntasse para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que você ia responder para a igreja? Aí, se eu perguntasse para você, você está vivendo a boa, agradável ou a perfeita vontade de Deus? Você ia responder uma das três e eu ia dizer por quê? Talvez você não ia saber. É profundo, eu demorei 20 anos para entender profundamente isso. E hoje estou passando de uma forma simples. Porque, olha só, não é apenas ouvir falar do mel, mas provar o mel e sentir o sabor. Sabe? Às vezes tem pessoas que ouvem falar: nossa, o mel é isso, o mel é aquilo. A pessoa sabe tudo do mel, mas ela nunca experimentou. Ela nunca sentiu o sabor. É disso que Paulo está dizendo. Para que experimenteis a vontade de Deus. Entrar no propósito que Deus planejou. Isso é experimentar a vontade de Deus, é entrar no propósito que Deus planejou. Viver uma vida alinhada com o plano divino. Será que a tua vida está alinhada com o plano divino? Quando a nossa vida não está alinhada com o plano divino, quando nós não entramos dentro do propósito de Deus, irmãos, nós podemos fazer plano de todo tipo. Deus vai trabalhar através do Espírito Santo para que você seja transformado pela renovação da mente. Só quem permite Deus renovar a mente consegue realmente se alinhar ao plano divino de Deus para a sua vida. A vontade de Deus não foi revelada apenas para ser conhecida, mas para ser experimentada. Quantas pessoas que sabem que a vontade de Deus é que nós tenhamos o melhor? Quantos não sabem que a vontade de Deus é que nós vivemos uma vida feliz? Que não nos falte nada, mas a pessoa não experimenta isso.
ela vive às vezes uma vida tão dificultosa, vive uma vida cheia de dificuldades. Por causa do quê? Porque não vos amoldeis com o sistema desse mundo, gente, mas sede transformados pela renovação da mente. Para quê? Para que experimenteis a vontade de Deus. Será que você está dentro da vontade de Deus? Aquela história, irmãos, eu nasci para sofrer, essa é a vontade de Deus. Eu nasci para sofrer. A pessoa, isso é uma área de conforto, a pessoa ela não vê saída, ela tem a mente dela bloqueada, ela tem um molde do mundo em cima dela, que o mundo diz que quem é assim é assado e fica, e a pessoa ela fica presa nisso, ela fica aprisionada disso, e ela não entra no propósito que Deus planejou. E mais uma, quando você sai do propósito que Deus planejou, não importa em que lugar geográfico você se encontra, se você diz para Deus que você é filho e ama Ele, Ele arrasta você. Ele arrasta, Ele traz você e Ele põe dentro do propósito dEle. Para que aí você passe a experimentar a sua vontade. Quem quer experimentar a vontade de Deus? Aplauda o Senhor Jesus. O que seria a vontade de Deus, pastor? Não é uma boa pergunta? A ideia central de Deus é a primeira parte do versículo, Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa é a ideia central, essa é a vontade central de Deus. Porque Deus tem nós, filhos dele, dentro desse mundo, mas ele nos alerta através do apóstolo São Paulo: não vos amoldeis a esse mundo do qual vocês estão inseridos, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Essa é a ideia central de Deus. Se você não entender isso, meu irmão, se você não sair daqui nessa noite entendendo isso, você nunca vai passar de um religioso. Nunca vai passar de uma pessoa que frequenta uma igreja. Permita o Espírito Santo renovar tua mente, mudar tua história, mudar tua vida. É isso, essa é a ideia central. Agora aí vem o resultado. Então, somente depois de atender a ideia central de Deus que Paulo diz: por que disso? Para que vocês possam experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aí está a chave, irmãos. Está mais claro que o sol que teve hoje. Ouça, o mundo tenta moldar a sua mente. Deus quer renovar a sua mente. E uma mente renovada consegue discernir a vontade de Deus. Olha a luta. O mundo quer moldar a tua mente, calcificar ela. Deus quer renovar a sua mente. E se você permitir, então você vai discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas, irmãos, orar é a forma que Deus responde à nossa oração. Mas você pode fazer jejum do tipo que você quiser. Você pode orar 10 dias, 21 dias, 360 dias. Você pode passar uma vida de oração e não ver resultado nenhum na sua vida. Porque orar sem uma mente renovada, eu garanto para vocês, segundo o apóstolo São Paulo, você não vai experimentar a vontade de Deus. Por isso que pessoas oram que parece uma cachoeira de tanto que oram. Mas estão ali orando, orando, orando e a mente é calcificada. A vida da pessoa moldada pelo sistema do mundo. Mas ela ora, uma pessoa de oração não vai dar resultado nenhum. Pelo amor de Deus, irmãos, entendam isso nessa noite. Eu vou orar. E não está errado nisso.
Mas desde que você tenha a tua mente renovada, desde que você seja direcionado pelo Espírito Santo, então você vai para a oração de uma semana, de 10 dias, de 21 dias, de quantos dias você se determinar, porque você tem uma mente renovada, então Deus vai falar com você na oração, você vai discernir a voz de Deus, você vai discernir qual é a vontade de Deus para aquilo que você quer decidir, mas se você não tiver a mente renovada, meu irmão, eu garanto para você, vão ser dias e meses e anos e décadas de oração e você não vai acertar. Por isso, Paulo colocou 3 degraus para nós. Não vos amoldeis, antes sede transformados pela renovação da mente e experimentem. É a história do mel. Saber que o mel existe, ok, mas você não sentiu o sabor? Né? É como hoje era domingo. Todo mundo sabe que existe picanha, mas ter que roer só um osso de costela seca não dá. De vez em quando tem que comer uma picanha. Tem que sentir, tem que experimentar. Não é verdade? Sim ou não? Irmãos, ao renovar a mente, passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao renovar a mente. A sua mente precisa ser renovada. Paulo mostra um processo de crescimento que é como subir degraus na vida espiritual através da renovação da mente. São níveis. Níveis. Você quebrou os moldes que tinha sobre a sua vida. Você foi transformado pela renovação da sua mente. Então chegou o momento de você experimentar a vontade de Deus. E aí vem 3 pontos. Poderia ser um culto para cada ponto. Quem sabe num seminário futuro a gente trata mais profundamente cada um desses pontos, mas essa noite eu quero deixar bem claro para vocês a ideia central para você mudar a tua história. Então a vontade de Deus, Efésios 5:18. Efésios 5:18, olha o que Paulo disse aos Efésios: "E não vos embriagueis com vinho que vos leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito." Você tem que ser deixado encher pelo Espírito de Deus. Para você descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quer dizer, não é se encher de vinho, quer dizer, o vinho, as coisas que o mundo oferece, mas é ser cheio do Espírito Santo de Deus, sem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em corpo imundo, a Bíblia diz, em templo imundo. Templo do pecado, o Espírito Santo não habita. E se o Espírito Santo não habita na tua vida, tu nunca vai ter a tua mente renovada. Ela vai ser aquela mente calcificada, cheia de moldes do mundo, de ideias do mundo, pensamentos do mundo, projetos do mundo. Dentro de uma igreja, mais amoldado pelo mundo. Dentro de uma igreja, mais dominado por um espírito maligno, nunca vai fechar. Por isso Paulo disse, não vos embriagueis do vinho, mas se permita ser cheio do Espírito Santo. Aí você pode se perguntar, pastor, tudo isso eu vou fazer, mas e qual a vontade de Deus? Jeremias 29:11. Talvez você sabe de cor. Deus diz, porquanto somente eu conheço os planos que fiz a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de lhes fazer prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Esse é o plano de Deus. Quer dizer, o plano de Deus, a vontade de Deus é que sejamos felizes dentro do seu propósito. Você nunca vai ser totalmente feliz, ou muda a minha frase, você nunca vai ser verdadeiramente feliz fora do propósito de Deus. Porque no propósito de Deus não há erro. Você pode não concordar com ele, você pode achar que no momento está pesado, você quer trocar do ponto A para o ponto B, mas cuidado, você está experimentando a vontade de Deus. Você está alinhado ao plano divino, você está alinhado com o propósito de Deus. Você avançou 3 degraus rumo à vontade de Deus. Agora você experimenta a vontade de Deus. E a vontade de Deus é única, irmãos. Porém, segundo o apóstolo Paulo,
podemos enxergar ela como 3 graus de intimidade com Deus. 3 níveis: boa, agradável e perfeita. Será que agora, pensa aí, você está vivendo a boa vontade de Deus? Você está vivendo a agradável? Ou você está vivendo a perfeita vontade de Deus? Rapidamente tenta imaginar o que é que você está vivendo. Se você diz, pastor, eu estou com a minha mente nem renovada, eu não estou experimentando nada da vontade de Deus. Mas então hoje tu vai começar, em nome de Jesus. Por isso você está aqui nesta noite. Agora, vamos lá. 3 níveis, então, da vontade de Deus. Primeira, Paulo diz, para que experimenteis qual seja a boa. Então, a boa vontade de Deus é o primeiro nível. É o primeiro degrau da vontade de Deus. É quando a pessoa começa a obedecer a Deus. Ela já saiu do padrão do mundo, mas ainda está aprendendo e crescendo. A pessoa descobre que os caminhos de Deus são bons. Ela começa o rompimento com o sistema do mundo. Ela começa a se divorciar com os prazeres do mundo. Porque ela começou a sentir qual é a boa vontade de Deus. Que maravilha que é os caminhos de Deus. A pessoa já se sente protegida, ela já se sente mais leve. A mente dela já não pensa como pensava antes. Ela está ali, ela está no começo. Ela aceitou, ela se batizou, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador para a sua vida. Ela está vivendo a boa vontade de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão há anos servindo a Deus e só conheceram até hoje a boa vontade de Deus. Só a boa. É como se estivesse no começo. Estão ali tentando fazer um divórcio com o mundo, mas demoram, não conseguem às vezes. Sabe por quê? Porque a renovação da tua mente tem que ser diária. Todos os dias tu tem que buscar renovar a tua mente. Todos os dias tu tem que dizer, eu quero ser transformado. Eu não aceito ser essa pessoa que eu sou. Não importa o processo que eu preciso viver, não importa os moldes que eu não aceito ser moldado pelo mundo, não sou mais, eu estou no mundo, mas não pertenço. Você precisa todos os dias buscar em Deus, aí sim, aí tu vai orar a Deus, Senhor, me ajude. Eu quero renovar a minha mente, eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso me alinhar ao teu plano divino, eu preciso estar alinhado ao teu propósito. Aí você está dentro da boa vontade de Deus. Aí começa o divórcio com os prazeres. Talvez aquele que traía, a mulher não trai mais. Aquele que chegava lá na bodega final de tarde, tomava as biritas, não vai mais. Aquele que pegava lá o cigarinho de maconha, não pega mais. Né? Aquele que era nervoso e xingava todo mundo no trânsito todo dia, já se consegue se controlar. Ele vê que os caminhos de Deus é bom, diz, nossa, que maravilha servir a Deus, eu já não sou mais escravo disso. Mas Paulo diz, não vos amoldeis o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa. Vocês entenderam qual é a boa vontade de Deus? É começar a obedecer a Deus. Quem obedece a Deus aqui? Agora ele diz, para que experimentei qual seja a boa e agradável. Agradável vontade de Deus. É o segundo nível de intimidade, é o segundo degrau de intimidade com Deus. A agradável vontade de Deus. Aqui a pessoa já vive mais alinhada com Deus. Viver dentro da vontade de Deus de forma agradável é isso. A vontade de Deus não é mais apenas obedecida, ela passa a ser prazerosa. Meu Deus. Ela passa a ser prazerosa. Quando a pessoa está vivendo a boa vontade de Deus, ela já está feliz, ela vê as coisas mudando, mas ainda, mas hoje tem culto, barbaridade, barbaridade, tá, eu vou. Mas esse solzinho, né? Isso aqui, ali espera, ali pode esperar. Quando você deixa facilmente culto para trás,
célula para trás, leitura da Bíblia para trás, oração para trás, jejum para trás. Talvez você não esteja fora de Deus, você não é nem um demônio, nada disso. Você fala disso. Talvez você esteja vivendo a boa vontade. Você está dentro da vontade de Deus, mas está vivendo só a boa vontade de Deus. Está ali no comecinho, não sai dali. Mas quando você já está vivendo a agradável vontade de Deus, você diz, meu Deus, hoje tem culto, aleluia. Davi disse, como me alegrei porque me convidaram à casa do Senhor. Vale mais, meu Deus, o que Davi disse? Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. É agradável. Tem célula, eu vou ver meu líder. Eu estarei com meu líder, eu estarei com meus amigos. Campanha de oração, aleluia, que maravilha. A pessoa está vivendo a agradável vontade de Deus. Ela não chega às 7 horas aqui. Ela chega no mínimo meia hora antes. Porque ela tem amor, ela quer orar, ela quer ver os irmãos, ela quer abraçar, ela quer dar um abraço no pastor, eu amo isso. Termina o culto, ela não quer sair correndo, ela tem prazer em estar aqui, ela quer dar um abraço no irmão, ela quer dar um recado para o irmão, ela quer dar um abraço no pastor. Eu amo isso, irmãos. Eu nunca saí, eu tinha tanto prazer, mas tanto prazer em estar nos cultos com o meu pastor. Que o meu filho é testemunho, está aqui desde criança, lembra disso, eu não saía da igreja sem abraçar o meu pastor, salvo se ele tinha compromisso, alguma coisa que eu não podia, mas eu ia lá dar um abraço dele, porque eu não queria ir embora. Eu tinha prazer em abraçar meus amigos. Domingo me chamou a atenção, eu estava aqui conversando com um empresário aqui, e a igreja estava esvaziando, e um líder meu estava saindo lá. E eu observei que ele parou, voltou, veio aqui, me cumprimentou e me desejou uma boa semana. Vocês não têm noção o que me faz bem isso. Reconheceu o seu pastor, mostrou o prazer que tem estar na igreja, estar com o pastor. Isso é viver de forma prazerosa ao servir a Deus. Isso eu fazia com o meu pastor. Isso é demonstrar. Por que sair correndo da casa de Deus? Por que sair correndo de uma célula? Sabe? Essa é a agradável vontade de Deus. O que está lá fora é mais prazeroso do que você ouve e com os irmãos que vão viver na glória contigo que estão aqui dentro. Então isso é a agradável vontade de Deus. Aquilo que antes parecia difícil começa a ser agradável ao coração. Salmo 40, versículo 8, a parte A, o salmista disse: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade. Por isso que Paulo disse: tira os moldes, seja transformado pela renovação da mente, e aí você vai experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. E o salmista diz isso: eu tenho alegria em fazer a tua vontade. Olha o que diz Deuteronômio 6,18, coloca para mim. Faz favor, Deuteronômio 6,18. Olha o que Deus diz: farás o que é justo e bom aos olhos de Yahvé, para que tudo te corra bem e venhas a possuir a terra que o Senhor prometeu aos teus pais. Então, quando você faz o que é bom e justo aos olhos de Deus, que é o quê? Não se amoldar ao mundo, ser transformado pela renovação da tua mente, aí tu começa a experimentar qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que tudo corra bem para você. E que você venha possuir a terra, mas você tem que fazer tudo que é justo e bom aos olhos de Deus. Deus vê tudo que você faz. Deus vê tudo que você pensa, igualmente para mim. E se isso não for justo e bom, nós não vamos nunca experimentar a vontade de Deus. Então lembre, muitas vezes os planos de Deus são contrários aos nossos. Quando a mente não está renovada, você diz: eu quero ir para aquele lugar, eu quero comprar determinada coisa, eu quero tomar essa decisão. Nossa, a carne se sente bem, parece que você fica forte. É carne falando para carne, carne reagindo para carne. Tem nada a ver com Deus. Nada a ver.
Porque os planos de Deus é que nós nos mantenhamos alinhados com o seu propósito, com o seu plano divino. Nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo. O único meio de eu e você não perder a nossa vida, o único meio de nós sermos felizes e acertarmos as portas, acertarmos o trilho, pegarmos o caminho correto, é termos a direção do Espírito Santo. É a única forma, não há outra. Por isso, em Isaías 55:8, Deus disse: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Às vezes a gente tem aqueles pensamentos, né? Aí você pensa, é coisa que a carne gostou. Ai, foi Deus que falou. Ah, Deus falou. Essa mente não está renovada. Essa mente não está alinhada com a vontade de Deus, irmãos. Dá ruim no final. No começo parece bom. É que nem picolé. Começa no doce, termina no palito. Assim é não estar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que os pensamentos de Deus são outros, os caminhos de Deus são outros. Mas para você discernir qual é os pensamentos de Deus para a sua vida, para você discernir quais é os caminhos de Deus para a sua vida, se você não quebrar os moldes do mundo sobre a sua vida, se você não for transformado pela renovação da tua mente, você sempre vai estar seguindo os teus caminhos. Você vai estar seguindo os teus pensamentos. No começo pode dar certo, mas termina no palito. Termina ruim. Aplauda o Senhor Jesus. E por último, a perfeita vontade de Deus é a cereja do bolo. Eu garanto para vocês antes de pregar, que para falar isso eu analisei a minha vida. Eu hoje vivo dentro da perfeita vontade de Deus. Que eu não queria ser pastor, eu não queria Deus, eu não queria Chapecó, eu não queria pastora, eu não queria estar casado. Eu queria tudo ao contrário. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu estou fazendo, eu não queria. Porque eu tinha os moldes do mundo sobre a minha vida. Mas quando eu fui transformado pela renovação da minha mente, que Deus renovou a minha mente, eu comecei a experimentar qual é a boa. E depois eu passei para a agradável, gostei também. E entrei na perfeita vontade de Deus. Eu digo para vocês, irmãos, para ninguém se frustrar. Eu conheço pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas, que vivem a perfeita vontade de Deus, porque não a entendem. Não entendem essa palavra. Leram, acharam bonito 20, 30, 50 anos, mas não entenderam. Poucas pessoas vivem dentro da perfeita vontade de Deus. O que é a perfeita vontade de Deus? Que Paulo disse, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É maturidade espiritual. Efésios 5:10. Olha o que Paulo disse aos Efésios. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Se você não sabe discernir o que é agradável ao Senhor, você acaba desagradando a Deus. E desagradar a Deus é andar desalinhado ao seu plano divino. É andar fora do seu propósito. Mas para ter essa maturidade espiritual, ninguém alcançará sem ser realmente transformado pela renovação da mente. Se você não permitir que o Espírito Santo de Deus renove a tua mente, você nunca vai conhecer a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza, eu não preciso pedir para erguer a mão. Todos vocês querem viver a perfeita vontade de Deus. E viver fora da perfeita vontade de Deus, irmãos, é um risco iminente e muito grande de ficar fora da glória de Deus. É viver alinhado
totalmente com Deus. O que significa isso, pastor? Viver totalmente alinhado com Deus. Fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Seguir somente o que o Espírito Santo lhe comunica. Mas como é que eu faço, pastor, para entender o Espírito Santo? Onde é que eu vejo? Ele é Espírito. Se tu tem a mente realmente renovada, você é transformado. Você vai ouvir. Você vai viver isso. A vida da pessoa entra totalmente no propósito de Deus. Quando você está vivendo a perfeita vontade de Deus, você entra totalmente dentro do propósito de Deus. Totalmente. Você não fica nada fora. Não interessa, pode estar caindo o mundo e você vai encontrar aquela pessoa feliz. Porque quem está totalmente dentro do propósito de Deus, alinhado com Deus, você pode ver bomba caindo, mundo pegando fogo e você vê aquela pessoa firme, forte e feliz. O plano completo de Deus realizado na vida de alguém, isso é a perfeita vontade de Deus. Pensa bem, o plano completo de Deus, que é planos de não lhes causar dor e prejuízo. Planos de dar-vos esperança e um futuro melhor. Meu Deus, não sei se você está entendendo isso. O plano completo de Deus realizado na vida de alguém. Eu nessa noite quero profetizar, isso veio agora no meu coração, que em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode saber em vida o plano completo de Deus realizado na sua vida. Aplaude ao Senhor. A perfeita vontade de Deus é quando a pessoa vive exatamente aquilo para qual Deus a criou. Quando você vive exatamente dentro daquilo que Deus te criou para viver, você está vivendo a perfeita vontade de Deus. Eu vivo a perfeita vontade de Deus porque eu tentei de tudo na minha vida, deu tudo errado. Porque a perfeita vontade de Deus era que eu fosse pastor. E eu não queria, mas Deus queria, e Deus me arrastou, Deus me arrancou, Deus me tirou, e eu lutava contra, e Jesus dizia, duro te é recalcitar contra os meus aguilhões, e aquilo me doía, e eu fugia, e Deus me tirava tudo aqui, Deus me tirava tudo ali, eu quebrava lá, eu quebrava aqui, e até que eu disse, Deus, eis-me aqui. Aí eu conheci a verdadeira felicidade que não vem do mundo, mas vem quando eu atento dentro da perfeita vontade de Deus. Aplaude a Ele. Então, para que Deus te criou? Isaías 43:7 te responde. Olha o que o profeta fala. Deus fala através do profeta. Isaías 43:7. Tudo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais deu forma. Tudo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e os quais dei forma. Sabe o que o profeta está fazendo aqui? Ó? Você é chamado, tudo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória. Deus criou você para a própria glória dele. Se Deus criou eu e você para a própria glória dele e alegria, Deus vai ficar alegre vendo você mal? Deixa o versículo aí. Deus vai ficar alegre vendo você doente? Deus vai ficar alegre vendo você quebrar financeiramente? Por isso que são loucos os que dizem, eu nasci para ser doente, eu nasci para ser um quebrado, eu nasci para ser... Não! Você nasceu para a própria glória e alegria, e aos quais Ele deu forma. Então você nasceu para a própria glória, para a própria alegria de Deus. Deus não criou você para que você seja qualquer um, mas sim para que você seja chamado filho de Deus. E bem-aventurados os limpos de coração, disse Jesus, porque serão chamados filhos de Deus.
Meu Deus do céu. Você quer ver na tua vida exatamente o porquê que Deus te criou? Sim ou não? Então você vai ser glória para Deus. Olha o que Deus diz, irmãos. Para minha própria glória e alegria, os quais dei forma. Você é uma forma, Deus te deu essa forma que você tem. Tudo que você conquista para a glória de Deus e alegra o coração de Deus. Tire da cabeça que você não pode, você pode sim. Só que por isso que Paulo disse, não vos amoldeis ao sistema do mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja glória para Ele, que você seja motivo de alegria para Ele. Ele é Pai, Ele que nos criou. Então não paro de chorar, pare de murmurar, de reclamar, não faz nada disso, mas busque entrar nesses níveis. 3 degraus que te levam à vontade de Deus, e dentro da vontade de Deus, 3 níveis para você chegar na perfeita vontade de Deus. Meu Senhor. Vocês estão entendendo? Aplaude mais uma vez a Jesus. Eu já vou concluir. Jesus viveu 100% dentro da perfeita vontade do Pai. Por isso sua vida tinha um propósito eterno. Olha o que diz João 8:29. Jesus disse, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Vamos Getsemane. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Quanta coisa que você quer fazer com a tua vontade e você não faz o que Jesus fez. Pai, a minha vontade é essa. A minha vontade é essa, meu Deus, a minha vontade é essa. Mas contudo, papai, não seja feito o que eu desejo, mas o que tu queres. A tua vida vai ser tremenda. A tua vida vai ser uma bênção. Mas para isso, só consegue viver a perfeita vontade de Deus quem realmente é transformado pela renovação da mente. Olha o que diz João 4:34. Explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus está dizendo, o que é a minha comida? Os planos, tudo o que ele desejava era fazer a vontade de Deus. Se Jesus agiu assim, irmãos e irmãs, por que nós vamos fazer diferente? Ou quando você está fora do propósito de Deus, você, por qualquer motivo, deixou as coisas de Deus de lado, você acha que está dentro da perfeita vontade de Deus? Você não está. E fora da vontade de Deus, todo mundo corre um perigo eminente, irmãos. Ah, mas eu gosto. Ah, mas eu mereço. Mas Deus não concorda. A perfeita vontade dele é outra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Declare Yahvé, o Senhor. E os meus planos são de dar para vocês uma esperança e um futuro melhor. Então tenham cuidado, irmãos, de não jogar fora a vida de vocês. Tenham cuidado de não jogar fora uma família, uma vida ainda que vocês têm, por querer seguir os pensamentos que são moldados pelas coisas do mundo. Você está entendendo? Você precisa viver dentro da perfeita vontade de Deus. Quando a nossa vida entra no centro do plano de Deus, então passamos a viver a perfeita vontade de Deus. A nossa vida precisa entrar no centro do plano de Deus, para viver a perfeita vontade de Deus. Talvez você está dizendo assim, meu Deus, mas como é difícil para mim isso. Como é difícil, Deus está me tirando isso. Deus não está tirando nada, Deus está te livrando. Deus está te colocando dentro da perfeita vontade dEle. Pega o exemplo do pastor de vocês, o que eu lutei para não ser pastor é coisa de maluco. Até que eu entendi. E entrei na perfeita vontade de Deus.
A vontade de Deus não aceita sugestões e reclamações, irmãos. Você sabia disso? Não adianta. A perfeita vontade de Deus não aceita reclamar. Deus não aceita sugestão, irmãos. Olha o que diz João 5,30. Jesus disse: por mim mesmo nada posso fazer conforme eu ouço. Assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar ao meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Ei, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Quando você quer agradar o teu desejo, meu irmão, minha irmã, você está fora da vontade de Deus. Daí você está fazendo a vontade de quem? Não preciso nem falar. Ah, pastor, mas é assim? É. Vocês sabem por que Paulo e Silas, à meia-noite, estavam dentro de uma prisão, louvando a Deus, e eles tinham sido chicoteados. Eles estavam com o lombo, como se diz, sangrando. Mas e por que eles cantavam, pastor? Eles eram loucos? Não. Eles sabiam que eles podiam estar sendo chicoteados, sangrando. Não era onde eles queriam estar. Eles não tinham prazer em ver sangue correndo nas suas costas. Eles não tinham prazer em apanhar, eles não eram louco nenhum. Mas eles tinham certeza, se eles estavam passando por aquilo, eles estavam cumprindo a perfeita vontade de Deus. Porque Deus usou eles para causar um terremoto à meia-noite naquela prisão. E se abriu todas as celas. E todos sabiam que Deus existia e Deus estava com eles. Através deles, Deus realizou a sua perfeita vontade. Daniel, irmãos, vocês acham que Daniel pediu para entrar na cova de leões, dos leões? Porque Deus não, o que eu coloquei aqui, a vontade de Deus não aceita sugestões e reclamações. Não adiantava Daniel reclamar e dizer: Deus, tudo que eu fiz, o Senhor vai me jogar numa cova de leões, o Senhor vai aceitar isso? Eu te dou uma sugestão, meu Deus. Faça isso. Não. Viver a perfeita vontade de Deus não aceita sugestão e nem reclamação. Daniel foi jogado na cova de leões. Mas dentro da perfeita vontade de Deus, leão nenhum, bicho nenhum, mal nenhum, inimigo nenhum pode tocar você. Quando você está dentro da perfeita vontade de Deus, não tenha medo, não se assuste, porque Deus é contigo. Por isso Jesus disse: o Pai é comigo, e eu busco fazer os desejos do meu Pai e agradar ao meu Pai. Quando a mente é renovada, irmãos, eu vou concluir, os olhos espirituais se abrem. Olha, Atos 16, 25, que eu acabei de citar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Deus usou eles, e os presos olhavam eles sangrando, e eles não reclamavam: onde está meu Deus? Por que tanto sofrimento, Deus? Por que tanto sofrimento na minha vida? Não! Eles chegaram ali algemados, amarrados, torturados, e cantavam hinos, e os demais presos ouviam. Talvez as pessoas vão dizer: olha aquele lá, olha aquele homem, olha aquela mulher, vai na igreja, olha o que ele está sofrendo. Mas talvez você cantando, você louvando a Deus, você glorificando a Deus, você falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus, você está vivendo dentro da perfeita vontade de Deus. Depois acontece um terremoto na tua vida e é só bênção. Para mim concluir, irmãos, lá em Abraão tem o seu filho jovem, quase 100 anos, ele e Sara, para ter um filho. Sara era estéril, Deus deu o filho. E Deus pede e diz: olha, Abraão, é o seguinte, você ama tanto o teu filho, mas eu quero que você leve ele lá no alto do Monte Moriá e você mate o teu filho para mim. Deus não aceita sugestões. A gente quer dar muita sugestão para Deus. Deus não aceita reclamações. Deus não aceita plano B. Abraão entendeu
Se Deus me chamou, Abraão tinha a mente renovada, porque Deus disse, sai da tua parentela, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele aceitou, Deus renovou a mente dele. Ele foi transformado. Ele disse, Deus pediu, eu vou realizar a perfeita vontade de Deus. Se a perfeita vontade de Deus é sacrificar o que eu mais amo, que é o meu filho, depois dele mesmo, eu vou provar para Deus que eu amo ele mais do que o meu filho. E ele pega o filho dele e vai no Monte Moriá. E debaixo da perfeita vontade de Deus, ou melhor, dentro da perfeita vontade de Deus, você nunca sacrifica nada, você oferece a Deus. Mas uma voz sempre virá e diz, Abraão, Abraão, não sacrifique o menino. Aí atrás dele, um cordeiro, dá um berro, Deus proveu o cordeiro. Dentro da perfeita vontade de Deus, irmãos, Deus sempre vai prover tudo, desde que você não fale. Desde que você não abandone, desde que você não dê sugestões para Deus, desde que tu não reclame. Então, irmãos, era muito profundo, era mais eu poderia falar para vocês, mas vamos ficar no que Paulo disse, bem superficial. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem, quer dizer, vivam, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lembre, dentro da perfeita vontade de Deus, irmãos, não há reclamação, não há sugestão, há entendimento. E isso só acontece com a mente renovada em Cristo Jesus. Quem quer viver a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus, irmãos, vai se cumprir. Sabe quando? O dia que você for recebido na glória. O dia que as portas da glória se abrirem e os anjos aplaudirem a tua chegada. Esse é o cumprimento da perfeita vontade de Deus. Você foi salvo. Aplaude o Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito.